Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nesse vídeo vamos conversar com vocês sobre o que vai ser esse eclipse lunar que está acontecendo. Na verdade, a gente já está sentindo as vibrações desse eclipse lunar, mesmo que o horário do eclipse seja às 5h57 da manhã, numa sexta-feira, dia 19, a gente já vai sentindo as influências tanto desse eclipse antes como depois de um ano e meio, ainda fica reverberando, né, todos os sentimentos e todas as energias que foram mexidas durante um eclipse lunar, tá? Se você quiser ficar até o final do vídeo para entender mais qual é a importância de um eclipse lunar, como lidar com um eclipse lunar, fique comigo até o final do vídeo. Eu sou Maria Paula Carvalho, astróloga, numeróloga e terapeuta floral, e vamos conversar aqui sobre a importância, como a gente se preparar para os momentos de portais que acontecem nos eclipses, tanto solares quanto lunares, tá bom? Bom, vamos entender o seguinte, tá? O que é um eclipse lunar? Toda vez, tá? Pelo menos acontece sempre temporadas de eclipse. Todo o ano nós temos eclipse, todo o ano nós temos eclipse aí, todo o ano vai ter. Mas esse ano a gente vai ter uma temporada, na verdade está começando na sexta-feira, tá? Às 5h57 da manhã, está iniciando uma temporada de eclipse que vai até 2023, num eixo que é chamado eixo do poder, que é Touro e Escorpião, tá? É um eixo. A astrologia sempre funciona por eixos, tá? Então nós temos muitos eixos e um deles, que é o eixo do poder, do meu dinheiro e o dinheiro do outro, é o chamado eixo do poder, que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Esse eclipse que acontece dia 18 às 5h57 da manhã e que vai reverberar por um ano e meio, ele vai acontecer no grau 27, tá? Do signo de Touro, e ele vai ser um eclipse lunar. Mas, por exemplo, já dias antes do eclipse, todo o eclipse, gente, dias antes do eclipse, nós já começamos a sentir aí um pouquinho aí mexidos, as energias, elas começam a ficar mexidas, tá? No eclipse lunar, que geralmente o eclipse lunar, ele acontece o quê? Quando é dia de lua cheia. E o eclipse solar acontece quando é lua nova. Tá? Sempre é assim, o lunar na lua cheia e o solar na lua nova. O eclipse lunar, como ele tem esse vínculo com a lua cheia sempre é um momento de transbordo. Sempre a lua cheia é um período para a gente ter a clareza e a percepção de alguma coisa da nossa vida que a gente vem plantando. Seja sentimentos bons, seja sentimentos ruins, é a hora da colheita. Toda a lua cheia, quando a lua fica cheia no céu, um dia ou dois, de repente a gente já começa a sentir, né, ela próxima de ficar cheia, que ela já tá aquela bola bem bonitona ali, bem amarelona ali no céu brilhante. A lua cheia, que na verdade a lua cheia é uma oposição, o sol fica em oposição com a lua, por isso que o sol ilumina a lua. Aquele brilho que a gente está vendo na lua cheia, na verdade é o brilho do sol, porque tem uma oposição exata de 180 graus, tá? Então, a lua cheia sempre é um período de colher, a gente colher em volta da nossa vida, tudo que está acontecendo ao nosso redor. A lua cheia, ela mostra pra gente. Peraí, o que eu estou plantando aqui? Em termos de sentimentos, em termos de pensamentos, em termos de atitudes, em termos de crenças, em termos de filosofia, em termos de comportamentos, tudo que você vibra, pensa, sente, cria, consciente ou inconsciente, na hora que a lua está transbordando, ela é um momento para você, olhar e falar, nossa, por que apareceu isso? Por que surgiu essa mágoa? Por que surgiu essa culpa? Por que aflorou essa minha dívida? Por que estão me ligando agora para poder falar dessa questão aqui
de dinheiro. Por que que na lua cheia, às vezes também vem muitas coisas boas, aparece um presente, aparece uma promoção, aparece o nascimento de repente um projeto que vem ao êxtase, que todo mundo valoriza, todo mundo aplaude. Então a lua cheia é a hora que a gente tem a oportunidade, com a clareza que o sol dá. O que que o sol faz? No momento da lua cheia, ele joga luz para a lua, para dizer assim: olha, eu vou lançar luz para que você possa enxergar aí completamente as suas emoções, porque são com as nossas emoções que a gente cria a realidade ao nosso redor. Nós temos um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é uma vibração que a gente emana aqui no nosso corpo, tanto eletro como magnético, porque o magnético tem a ver com os sentimentos, o como que você está sentindo. O elétrico é o que você pensa e o magnético é o que você sente. O que que você está sentindo naquele momento? Na hora da lua cheia, nesses períodos de transbordo, você vai colher ao seu redor, talvez no seu corpo físico, talvez com os familiares próximos de vocês, talvez aí com a sua vida profissional, talvez com a sua conta bancária, talvez com os seus amigos, talvez no ambiente de trabalho. Você vai fazer aí uma observação, o que está voltando, o que volta para você. E o que está voltando para você é exatamente o que você lá atrás, em outras luas novas, que a lua nova é a hora de você jogar as sementes, em outras luas novas você, inconsciente ou consciente, você lançou essa sementinha. Então tudo que vem pra gente é reflexo do que a gente lançou, por conta desse campo eletromagnético que nós temos em volta da gente. Então o que volta sempre é igual intensidade do que a gente enviou. Se a gente tem um campo eletromagnético de frequências altas, é bem provável que quando chega um período de lua cheia ou de eclipses, né, que aí a coisa fica muito mais potencializada, a gente pode ter colheitas muito boas. É aquele pescador que vai sair num dia de lua cheia e ele simplesmente vai fazer uma coleta aí, né, de muitos peixes. Ele vai assim conseguir pegar muitos peixes. Por quê? Porque ele fez um plantio, talvez ele vibrou quando ele estava na fase da lua nova, que é uma fase que às vezes não tem muito peixe. De repente, quando esse pescador estava em casa ali, tomando lá o cafezinho dele de noite ou de repente de manhã, ele ficou vibrando, ele ficou sonhando, ele ficou ali emanando dentro das frequências vibracionais dele, que quando chegasse um período de pescar, ele ia fazer ele ia colher muitos peixes, e ele vai conseguir fazer isso, porque o universo, como ele é vibracional, e se esse pescador ele veio em todas as luas novas trabalhando essa frequência vibracional, quando chegar na hora de uma lua cheia, esse pescador que se trabalhou muito, ficou na vigília dos seus pensamentos, seus sentimentos, esse pescador ele vai ser conduzido pelo caminho espiritual, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos elementais da natureza. Ele vai ser conduzido para um lugar específico, que o barco dele, talvez até o vento, vai conduzir ele para um barco, e naquele local, na hora que ele jogar a rede, ele vai pegar muito peixe, porque ele está vibrando nessa frequência. Vocês perceberem então que, olha como é que está a relação da lua cheia e da lua nova. Na lua nova você emana esse campo eletromagnético de amor, de alegria, de paz, de plenitude, de abundância, e na lua cheia o universo ele te devolve, ele te entrega tudo isso. Como também o contrário, se numa lua nova a gente vibra sentimentos baixos de tristeza, escassez, pobreza, limitação, escapismo, né, fantasias, procrastinação, preguiça e outros sentimentos negativos que existem vários, é claro que nas próximas luas cheias uma pessoa vai fazer a colheita disso. Bom, e no eclipse, o que acontece no eclipse, né? O eclipse, ele aumenta, ele potencializa isso. Isso simplesmente fica muito mais forte, só isso, só isso. O eclipse simplesmente ele pega essa
energia, esse arquétipo de transbordo de lua cheia fica uma coisa muito mais aumentada. E quando for acontecer a lua nova, que vai acontecer depois do eclipse lunar, vai ter o eclipse solar, vai ser uma lua nova, mais uma vez vai ser um portal de uma energia poderosa que ou vai puxar pra gente coisas boas, né? A gente vai ter capacidade de criar coisas boas, ou o inverso, a gente também vai enviar e vai fazer plantios de coisas negativas. Então, qual é o segredo que eu deixo para vocês todos aqui nesse período aí de eclipse? Porque o eclipse, gente, é um momento muito rápido, tá? E o eclipse aqui no Brasil, como ele vai acontecer às 5 horas e 57 minutos de sexta-feira, tá? Na hora do eclipse mesmo, vai ser tão rapidinho, mas assim, horas antes do eclipse e horas depois do eclipse, é um período muito bom para você ali ficar no estado de meditação, de paz, né? De repente evitar ambientes muito pesados, de repente ficar ali muito agitado, esse período não é bom, até porque lua cheia já é um período que agita muitas pessoas, mas é bom a gente ter um certo resguardo para dar tempo de refletir sobre as coisas que vão sair, as coisas que vão aparecer, qual é a colheita que vai aparecer, né? Será que está aparecendo mágoa, tá aparecendo solidão, está aparecendo tristeza, está aparecendo culpa, está aparecendo ódio, está aparecendo inveja, está aparecendo escassez, está aparecendo riqueza? O que está vindo para mim? Qual é a colheita? O que está voltando para mim na minha vida, em torno de mim? Como está a minha relação com a minha família, com as pessoas do meu trabalho, com os meus amigos? É a hora de você ter essa percepção, tá bom? Então, períodos antes de eclipse, períodos depois do eclipse, tá? É importante que você esteja aí em vigília para observar ou, quem sabe, anotar quais são os sentimentos que aparecem, né? Porque é muito comum, gente. Eu digo porque, como eu sou terapeuta, também sou mestre Reiki, né? Eu digo para vocês que é muito comum nós, seres humanos, sermos enganados pelo nosso ego, né? O nosso ego tem essa característica de querer mentir pra gente, né? Isso é muito comum na nossa sociedade, né? É muito comum a gente pegar uma pessoa e falar: e aí, como é que você tá? Você tá tudo bem? E a pessoa fala: tô ótimo, tudo bem. E a pessoa não tá bem. A pessoa não tá bem. Ela lá no fundo dela, ela não tá bem. Entende? Então ela posta no Instagram, ela viaja, ela passeia, ela posta lá coisas lindas e maravilhosas, e ela chega pra você e ela fala que tá bem, né? Não, eu tô bem. Só que às vezes, se tô bem, pode ser até uma fuga da realidade, de uma dor, de uma ferida, de um trauma, de uma frustração, de uma decepção que ela não tá querendo enxergar, ela não quer curar, ela não quer transformar. Esse eixo desses eclipses, até porque vai ser nesse eixo Touro, Escorpião até 2023, como é um eixo de poder, é o poder do que eu tenho, porque Touro fala do poder daquilo que eu tenho, das riquezas que eu tenho, dos recursos que eu tenho, então isso gera um poder na pessoa de comprar, de ter, de usufruir do prazer daquelas coisas que ele tem, fala muito de Touro, e Escorpião fala muito de perder, de transformar, de mudar aquilo. Escorpião é o equilíbrio com o touro, por isso que eles são opostos complementares. Enquanto o touro é o fixador da matéria para ele ter conforto, prazer e lazer, Escorpião faz o sentido inverso. Escorpião fala: mas isso não te serve mais. E isso já foi bom para a sua vida um período, tá na hora de você soltar isso. Tá na hora de você desapegar isso, tá na hora de você transformar isso. Então, a energia de Escorpião, o arquétipo de Escorpião, é um arquétipo de você fazer esse corte, fazer essa soltura, você liberar alguma coisa do seu campo emocional, do seu campo mental. É mais emocional porque Escorpião fala muito de sentimentos, né? Então, o Escorpião sempre trabalha com esse eixo sobre aquilo que você precisa cortar, aquilo que você precisa soltar, aquilo que você precisa desapegar na sua vida, que não funciona mais, mas às vezes é um comodismo, às vezes
um medo de soltar, um medo de acreditar que pode melhorar lá na frente. Então, nesse período de eclipse, desse eixo touro e escorpião, como o touro fala da riqueza, do dinheiro, né, do ter as posses, super importante a gente validar sobre, primeiro, o que eu tenho de talento, o que eu tenho de potencial, o que eu escondo, inclusive de mim. Pode ser que de repente uma pessoa que está assistindo esse vídeo tenha um grande talento, um grande potencial, mas essa pessoa esconde. Ela esconde, ela não revela, ela não coloca para fora. Ela está apegada à ideia, talvez à ideia ou o sentimento que ela não vai conseguir prosperar ou ela não vai conseguir ir para frente com aquele talento. A gente costuma dizer que a pessoa precisa sair do armário, tirar do armário ou tirar das gavetas dela esses potenciais que muitas das vezes essa pessoa já traz de outras vidas, que são grandes potenciais, ou essa pessoa tem esses talentos porque tem na genética da família esse talento e a pessoa não bota para fora. E o que acontece? Uma pessoa que não pega esses talentos que estão dentro dela, escondidos, se ela não pega e desenvolve esses talentos, isso pode gerar problema de escassez. Aí vai atingir o lado taurino, o eixo de touro, que é o eixo do dinheiro. Então, pode acontecer nesses períodos aí de temporada de eclipse que algumas pessoas vão realmente ter muita riqueza, muita abundância, vão se tornar até mais ricos, já são milionários ou já são bilionários e vão ficar muito mais ricos. E pode acontecer também de pessoas que já estão passando por muitas dificuldades financeiras e vão ficar com mais dificuldade financeira. Por quê? As pessoas que vão passar por dificuldades financeiras são provavelmente pessoas que têm dentro delas sentimentos de escassez, estão apegadas de repente a uma ideia de pobreza, de escassez, de miséria, de vitimismo, de frustração, de mágoa, algum tipo de mágoa com o pai, de mágoa com a mãe e que ela não soltou. Por isso que o eixo de escorpião fala o quê? Transforme as suas emoções e isso vai afetar na vida profissional dela e aí ela não vai conseguir ganhar dinheiro. Ou pode acontecer de o dinheiro que tem fica mais escasso, fica mais restrito, porque escorpião pede o quê? Transforma, solta, sabe? Escorpião manda aquela mensagem pra gente. Você já fez um trabalho de perdão profundo por você mesmo? Você já fez um trabalho de perdão profundo pro seu pai, pra sua mãe, pros seus irmãos, pro seu tio? Você já fez um trabalho profundo de perdão por você mesmo, pelas suas falhas do passado? Que quantas pessoas hoje na vida parou de progredir em algum setor da vida porque essa pessoa guarda muita culpa. Ela se culpa, ela se diminui porque ela errou muito, ela acha que ela errou muito, então ela se pune, ela se diminui ou no consciente ou no inconsciente, porque de repente tem pessoas que elas dizem assim, não, eu tô bem, eu não tenho culpa nenhuma na minha vida, não tenho culpa nenhuma, mas às vezes quando você vai atender uma pessoa dessa, você vai fazer ali a medida do campo vibracional dela, que tem como fazer isso, que são as frequências de Hertz, né? Nós temos ali uma escala para medir qual é o sentimento que essa pessoa vibra e às vezes você vai olhar lá, aquela pessoa que está aparentemente bem, feliz, sorridente, você vai ver lá, ela está vibrando uma frequência baixíssima de culpa, de vergonha, né? De tristeza, de depressão, de desânimo. Então olha como é que às vezes a gente esconde até da gente mesmo sentimentos negativos. Olha como é que pode cada um de nós, às vezes, nesse período de eclipse, até tentar fugir, fazer uma zona de escapismo. Vai tipo, apareceu uma tristeza, então eu vou pedir uma comidinha do iFood, chamar uma amiga aqui pra gente conversar, para esquecer essa tristeza, esquecer esse mal-estar, ou eu vou lá no barzinho com meus amigos, vou beber bastante, ou eu vou lá no shopping e compro lá umas coisas para poder esquecer esse mal-estar que está acontecendo dentro de mim. Isso é escapismo, isso é fuga. E aí o sentimento fica, e aí nos próximos meses isso piora na sua vida, isso aumenta. Então olha a importância da gente ter
clareza dos sentimentos pesados, tóxicos que a gente tem dentro de nós, que precisa soltar, que precisa liberar, que precisa passar por um perdão profundo, uma transformação profunda, e isso é o eixo de Escorpião e Touro, para que a gente possa trazer prosperidade, novas aberturas, novas formas, novas fontes de ganhar dinheiro, de sustento, porque fala de Touro isso, mas se não trabalhar a parte de Escorpião, não há prosperidade, não há abundância ali na parte de Touro, porque é um eixo, entende? Então precisa trabalhar os sentimentos, as emoções, precisa trabalhar o perdão, a aceitação, precisa trabalhar o perdão por si próprio nesse período aí de eclipse, para que ali a sua vida na parte material, financeira, de conforto, garanta que você vai ter dinheiro para pagar suas contas, para você prosperar, para você conseguir ter uma vida estável e dar conforto e lazer para as pessoas que você ama, porque Touro fala muito desses recursos para ele e para as pessoas que ele ama, que moram junto, que estão perto dele. Entende como é que funciona, tá? Essa questão aí dos eixos. Então a dica que eu dou para vocês, tá? Aproveite esse período de temporada de eclipse, tá? Para fazer esse trabalho de primeiro durante o eclipse lunar perceber, observar, tomar consciência do que está voltando para vocês. Faça uma avaliação. Tá voltando o quê? Prosperidade ou tá voltando escassez? Tá voltando o quê? Está voltando oportunidades, portas se abrindo, ou está voltando portas se fechando? O que está voltando? O que está entrando aí na sua rede de pescador? Pergunta para você durante esse período aí do eclipse lunar, né, que está acontecendo, já está acontecendo, né, literalmente já estamos sentindo esse eclipse, mas pegue esse período e seja muito honesto para fazer essa abordagem. Que tal até escrever, tá voltando isso, ou anota. Se tiver voltando mais coisas boas e maravilhosas, ponto para você. Mas está voltando muitas coisas ruins, se a sua conta bancária está no negativo, se você está com problema de relacionamentos afetivos, se você sente solidão, se você está com problemas de saúde, aí a sua rede realmente, se está vindo esse tipo de peixes, é hora de você realmente trabalhar com algum tipo de mudança vibracional através de técnicas de transformação, tá bom? Então, quando for no próximo do outro eclipse, que vai ser o eclipse, como eu falei, solar, que acontece sempre na lua nova, quando uma pessoa ela fez um trabalho de reconhecimento, ela reconhece que aquilo que voltou para ela é dele, né? Ela criou aquilo, ela vibrou aquilo do campo eletromagnético dela. Quando chega na lua minguante, que é 7 dias depois de uma lua cheia ou eclipse, quando chega na lua minguante, é o melhor momento ela buscar técnicas energéticas e terapêuticas e vibracionais de cura e transformação para limpar isso da vida dela. Limpa, faz uma varredura, ela compreende, ela aceita e ela limpa, ela solta, ela corta, ela libera na lua minguante para se preparar para novas possibilidades, novos caminhos, novos talentos, quando acontecer o eclipse solar na lua nova, depois de 15 dias do eclipse lunar. Olha que maravilhoso. Aí sim a pessoa vai enviar para o universo, para o cosmos, muitas coisas maravilhosas. Aí essa pessoa vai ter um ano de 2022 que vai começar aí lá para o dia 20 de março, a entrada de Mercúrio, que é um planeta muito acelerado, agitado, que precisa de velocidade. Então a gente já precisa agora nesse período de eclipse se preparar, organizar, trabalhar bem esse emocional aí, desse eixo do poder, que é Touro, Escorpião, para garantir uma vida muito mais estável financeiramente, como também uma vida emocionalmente mais tranquila, entendeu? Dica de ouro para vocês: aquilo que não está mais funcionando, desapegue. Eu sei que às vezes a gente se acostuma, a gente entra numa zona de conforto, mas tem coisas na nossa vida que a gente está simplesmente apegado. E por conta desses apegos é que outras oportunidades não aparecem.
na nossa vida. Pode ser apego a um trabalho que não te dá mais rendimentos bons, pode ser apego a um relacionamento, pode ser apego a uma ideia, pode ser apego a algum trauma, a algum tipo de dor e sentimento de tristeza com relação à mãe, ao pai. Pode ser um apego a um grupo, a um amigo, a alguma situação que você sente do coração, tipo, que isso não te leva para frente. O que você tem de potencial aí dentro, que você esconde, que você tem medo de trabalhar isso, desenvolver isso para você prosperar com esse grande talento. Aproveita agora, é a chance, hein? Porque 2022, ó, vai ser um ano mega super acelerado. Se você não trabalhar isso agora, não se organizar agora, não trabalhar assim no termo de estruturação disso que você quer vibrar em 2022, quando entrar, né, Mercúrio, dia 20 de março, aí o que já está rolando vai ficar do jeito que está e a gente vai ter que se virar nos 30, ou rico ou pobre, ou vibrando coisas boas ou ruins, vai ter que empurrar com a barriga o ano de 2022, tá bom? Um beijo para vocês todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui seus comentários. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Escreve aqui o que vocês acharam, compartilhem com amigos também. E se quiser também entrar no meu grupo do Alinhamento com o Divino, que ainda está aberto, dá tempo de você entrar no grupo, que é um grupo fechado para fazer exercícios diários de alinhamento com o Divino. Tem o link embaixo para você fazer o pagamento desse grupinho, para entrar, para ingressar tem um valor, tá? É só você clicar lá, fazer o pagamento e a gente faz um trabalho legal de alinhamento com o Divino, com várias técnicas, para poder ajudar a gente a atravessar esse período de eclipse com a melhor vibração possível. Um beijo no coração e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!